O que faço com esses números? O que faço com esses números? Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso estudo aí da Geometria Espacial 1 e nesse vídeo nós vamos ver sobre cilindros. Vamos então conhecer alguns dos elementos aí dos cilindros. Nós temos aqui dois tipos de cilindros, vamos ver qual é a característica desses dois cilindros, mas antes nós vamos ver os seus elementos. O cilindro então é formado por duas bases circulares, então nós temos aqui a base de baixo e aqui a base de cima, ou seja, a base inferior e a base superior, são dois círculos congruentes. Este segmento de reta que intersecta os centros dos círculos que constituem as duas bases são chamados de eixo. Esse segmento de reta que é paralelo ao eixo, este segmento de reta que é paralelo ao eixo e as suas extremidades são pertencentes à circunferência que constitui as duas bases, são chamadas de geratriz. Esse contorno aqui entre as duas bases, então este contorno entre as duas bases é a superfície lateral. Toda vez que em um cilindro a geratriz for perpendicular à base, ou seja, formar com a base um ângulo de 90 graus, então este cilindro recebe o nome de cilindro reto. E quando a geratriz não é perpendicular à base, ou seja, forma um ângulo diferente de 90 graus com a base, esse cilindro recebe o nome de cilindro oblíquo. Tudo bem? Então essa é as duas diferenças entre esses dois cilindros. Nós vamos focar o nosso estudo mais detalhadamente sobre os cilindros retos, que é aquele em que a geratriz é perpendicular à base. E não esqueça, a geratriz é paralela ao eixo e ela tem as suas extremidades na circunferência que constitui as bases do cilindro. E a distância entre essas duas bases aqui no cilindro reto nós chamamos de altura. A primeira coisa que nós vamos ver aí a respeito do cilindro é como calcular a área da superfície de um cilindro. Neste vídeo eu fiz diferente. Eu coloquei aqui dois desenhos de cilindros congruentes. Vocês podem observar que esses dois cilindros são exatamente iguais, tá? E a altura aqui eu chamei de H e vou mostrar para vocês de uma forma diferente como calcular então a área total da superfície desse cilindro. Então eu vou pegar este cilindro aqui que é idêntico ao outro, certo? Peguei aqui o mesmo cilindro. O que eu vou fazer? Eu vou retirar essa parte aqui que é a superfície, né? Superior, que no caso é uma circunferência. Então, eu vou colocar aqui a circunferência. Então, essa é a parte de cima. Vou colocar ela aqui, certo? Como o cilindro tem a base são constituídas por duas circunferências, então nós temos uma outra circunferência aqui, certo? Então, nós temos uma outra circunferência. Está aqui a outra circunferência do cilindro, que é a base. E sobrou essa superfície lateral, que eu vou planificar essa superfície lateral. Então, abrindo essa superfície lateral aqui, o que nós podemos observar? Que essa superfície lateral, ela é o quê? Um retângulo, certo? Então, olha só, a superfície lateral de um cilindro é um retângulo. Então, eu vou pegar e colocar essa superfície lateral aqui também. Então, olha o que vai acontecer. Vocês observaram que esse retângulo tem que altura? A altura H. Está aqui. Então, vou colocar ele aqui, certo? Pronto. Este daí é o retângulo que constituiu a área lateral do cilindro. Então, vamos agora calcular a área total desse cilindro. Olha só, essa parte aqui é a base de baixo, essa parte aqui é a base de cima, as duas são iguais. Então, vou calcular a área dessa base. Você viu que a base é um círculo, uma circunferência. Então, a área da base aqui vai ser igual a quem? A π
r ao quadrado, que é a área de uma circunferência. Aqui também é outra base, então a área dessa base é π r ao quadrado. E agora, como que nós vamos calcular a área dessa base? Eu sei que essa medida aqui é essa, então aqui é h. E essa medida, qual é essa medida? Se você observar, essa medida aqui, ela é o comprimento da circunferência, porque quando eu abrir o retângulo, essa parte aqui em volta é essa daqui, ó, que é a circunferência. Então, isso daqui é o comprimento da circunferência. É o comprimento da circunferência. Tá aqui. É o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência a gente chama de quê? De C. E como que a gente calcula o comprimento da circunferência? É 2π vezes o raio. Portanto, a área lateral, que é essa daqui, essa é a área lateral. E é um retângulo, então é a base, quem é a base? É o comprimento da circunferência, vezes a altura, que é h. Então eu posso dizer que a área lateral desse cilindro é o comprimento da circunferência, no caso aqui é 2π vezes o raio e vezes h. Tá aí. Então, esse daqui é a área lateral de um cilindro. E aqui é a área da base de um cilindro. Portanto, para a gente calcular a área total, o que nós vamos fazer? A área total deste cilindro vai ser 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque eu tenho duas bases, a de baixo e a de cima, mais a área lateral. Então, a área total deste cilindro vai ser 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? π r ao quadrado, mais a área lateral. Qual a área lateral? 2π r vezes h, certo? Então, nós podemos dizer que a área total de um cilindro é igual. O que é esse termo e esse tem em comum? 2πr, que multiplica quem? R mais H. Tá aí a área total de um cilindro. Pronto, temos aqui a fórmula. Agora é só a gente resolver umas atividades. Tudo bem até agora, pessoal? Agora vamos resolver então algumas atividades que envolvem aí a área total de um cilindro. A primeira questão nós temos aqui: considere o cilindro obtido pela rotação de um retângulo de dimensões 6 centímetros e 10 centímetros em torno de um dos seus lados menores. Calcule a área da superfície total deste cilindro e considere π igual a 3,14. Então a situação é o seguinte: nós temos aqui um retângulo e esse retângulo tem as seguintes dimensões: comprimento 10 centímetros e altura 6 centímetros. Aí ele quer o seguinte: esse retângulo, ao rotacionar em torno de um dos seus lados menores, vai gerar um cilindro. Aí ele pede para calcular a área total deste cilindro. Então nós temos o seguinte: para fazer esse retângulo rotacionar em torno de um dos seus lados menores, então eu vou traçar aqui o eixo em torno de um dos seus lados menores. Está aqui o eixo. Pronto, ó. Eu tracei em torno de dos seus lados menores. Nós podemos observar o seguinte: como este retângulo vai rotacionar aqui em torno deste eixo, né? Então este lado aqui, ó, então este lado aqui também vai ser 10 centímetros. Então nós temos essa medida aqui também, 10 centímetros, certo? Então este retângulo vai rotacionar nesse sentido aqui. Olha aí o que vai acontecer. Pronto. Então vai acontecer que aqui também é 10 centímetros. E este retângulo vai começar a girar aqui em torno, então dando origem a um cilindro. Isso tudo aqui é a base do cilindro, que é um círculo, certo? Então isso daqui é a base do cilindro. Portanto, esse pedaço aqui do retângulo é o raio do cilindro. Então aqui é R e aqui é H. Pronto. Fazendo isso daí,
basta aplicar a fórmula que nós acabamos de ver aí no início do vídeo, ó. A área total da superfície de um cilindro é igual a 2π vezes o raio. Isso tudo multiplica o raio mais a altura. Então, substituindo, a área total é igual a 2π vezes o raio. Quanto que é o raio? 10 centímetros. Isso tudo que multiplica o raio, que é 10, mais a altura é esse pedaço aqui, que é 6 centímetros. Então, a área total desse cilindro é 2 vezes 10, 20. 20 vezes π é 20π. Isso que multiplica 10 mais 6, 16. Então, a área total é igual a 20 vezes 16, 320π. Como ele falou, para considerar π 3,14, então eu tenho 320 vezes 3,14, então a área total deste cilindro vai ser igual a 1004,80 centímetros quadrados. Pronto! Essa daí, muito tranquila, muito fácil essa questão. E agora vamos para número 2. Agora vamos resolver então a questão número 2. Uma peça é formada por um cilindro com um furo no centro, também cilíndrico. Toda a peça será pintada com tinta verde. Calcule a área total que será pintada, sendo o raio menor 5 centímetros, o raio maior 10 centímetros e a altura desse cilindro 20 centímetros, e ele adota π igual a 3,14, ou seja, pede para usar π igual a 3,14. Então a questão vai basear no seguinte: para a gente pintar então a área total desse cilindro, nós temos que pintar a área lateral desse cilindro de fora. Depois nós vamos pintar a área lateral desse cilindro aqui de dentro, porque isso daqui é um furo, então tem que pintar o interior também. E depois pintar a área dessa base, que é um círculo de cima, e a área da base de baixo, que também é um círculo. Só que como isso daqui é um furo, então a gente tem que tirar esse furo aqui. Tirando esse furo, ou seja, se eu pego a circunferência maior e tiro a circunferência menor, na verdade, então, eu tenho a área de uma coroa circular. Então, isso daqui, ó, que eu estou destacando, é uma coroa circular. Como que a gente calcula, então, a área de uma coroa circular? É só pegar a área do círculo maior e retirar a área do círculo menor, né? Porque aqui é um furo. Então, eu vou pintar só essa parte aqui que eu destaquei de vermelho. Ou seja, resumindo, para a gente pintar todo esse cilindro, eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. A área total a ser pintada vai ser igual à área lateral de fora mais a área lateral de dentro e mais 2 vezes a área da coroa circular. Então vamos calcular cada uma delas? Então nós temos aqui a área lateral de fora. Quem é a área lateral de fora? A área lateral de um cilindro, nós aprendemos aí no início do vídeo. É 2 vezes π vezes o raio e vezes a altura. Então a área lateral de fora é igual a 2 vezes π vezes o raio, como é o de fora, então é o raio da circunferência maior, que é R maiúsculo. Então o raio maior é 10 e vezes a altura H, que é 20. Então nós temos que a área lateral de fora é 10 vezes 20, 200. 200 vezes 2, 400 vezes π, 400π. Pronto, já encontrei a área lateral de fora. Agora, vou calcular a área lateral de dentro. A área lateral, a fórmula é a mesma. É 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, a área lateral de dentro vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, como é do cilindro de dentro. Então, o raio é o raio menor é igual a 5 vezes a altura é a mesma, que é igual a 20.
Então, a área lateral de dentro é igual a 5 vezes 20, 100. 100 vezes 2, 200. 200 vezes π, 200 π. Essa, então, é a área lateral de dentro. Agora, vou calcular a área da coroa circular. O que é a área da coroa circular? A área da coroa circular é só pegar a área da circunferência maior, que é a de fora, menos a área da circunferência de dentro, que é a menor. Então, vai ser a área da circunferência de fora menos a área da circunferência de dentro. Então, a área da coroa circular é igual à área da circunferência de fora. É π vezes o raio, que é R maiúsculo, né, ao quadrado, e menos a área da circunferência de dentro, que é a menor, que é π vezes o raio, que é o raio R menor, ao quadrado. Portanto, a área dessa coroa circular, o que este termo e este tem em comum? Π, que multiplica quem? O raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. Essa daqui, então, é a fórmula para calcular a área de uma coroa circular. Então, a área da coroa circular é igual a π, que multiplica o raio maior, 10 ao quadrado, menos o raio menor, que é 5 ao quadrado. Então, a área da coroa circular é igual a π, que multiplica 10 ao quadrado é 100, menos 5 ao quadrado é 25. Continuando, então nós temos que a área da coroa circular é igual a 100 menos 25, 75. 75 vezes π, 75 π. Então, ali nós temos a área da coroa circular. Agora é só aplicar a fórmula da área total. Então, a área total a ser pintada vai ser igual à área lateral de fora, que é 400 π, mais a área lateral de dentro, daqui, que é 200 π, mais 2 vezes a área da coroa circular, ou seja, 2 vezes 75 π. Então, a área total a ser pintada é 400 π, mais 200 π, e mais 2 vezes 75, 150 π. Então, a área total vai ser 400 mais 200, 600 mais 150, 750 π. Isso daí é a área total a ser pintada. Mas como ele pediu para usar π igual a 3,14, então vamos fazer que a área total a ser pintada é 750 vezes 3,14. Então, a área total a ser pintada é 750 vezes 3,14, 2.355 centímetros quadrados. Então, essa é a área total a ser pintada neste cilindro. Beleza? Vamos agora fazer a número 3. Para finalizar o vídeo, então, vamos resolver aqui a última questão, que é a questão 3. Uma empresa usa para determinado produto as embalagens fechadas da figura, confeccionadas com o mesmo material, que custa 10 centavos o centímetro quadrado. Supondo π igual a 3, a diferença entre os custos das embalagens A e B é D. Então a questão pede o seguinte: vamos calcular a área total da embalagem A, depois a área total da embalagem B, ver qual é a maior, fazer a subtração entre elas e depois multiplicar por 10 centavos, que é o preço do centímetro quadrado, e ver qual foi o custo aí então para confeccionar essas duas embalagens, tá? A diferença entre elas. Então, nós podemos observar que a embalagem A é um prisma e a embalagem B é um cilindro. Nós já vimos aí em vídeos anteriores como calcular a área total de um prisma. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos A, vou chamar a embalagem A é um prisma. Tá aqui, é um prisma. Se a embalagem A é um prisma, então a área total de um prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral.
Então, vou calcular separadamente a área da base desse prisma. Como esse prisma, a base é um retângulo, então vai ser comprimento vezes largura, ou seja, 6 centímetros vezes 8 centímetros. Então, a área da base é igual a 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Pronto, já encontrei a área da base desse prisma. Agora vou calcular a área lateral do prisma. Como a base do prisma é um retângulo, então eu vou ter essa face frontal igual a do fundo e essa face lateral direita igual a essa face lateral esquerda. Então vai ser assim, ó, a área lateral vai ser 2 vezes, vou calcular essa face frontal, comprimento 6 vezes a altura, que é 20, e depois mais 2 vezes essa face lateral direita, que a base aqui é 8, e vezes a altura, que também é 20. Tá aí. Então, a área lateral desse prisma é 2 vezes 6 vezes 20 é 120, mais 2 vezes 8 vezes 20 é 160. Então, a área lateral é igual a 2 vezes 120 é 240, mais 2 vezes 160 é 320. Então, a área lateral desse prisma é 240 mais 320, 560 centímetros quadrados. Pronto, já calculei aí a área lateral do prisma. Então, agora eu posso calcular a área total. Quem é a área total desse prisma? É 2 vezes a área da base, que é 48, mais a área lateral que está aqui, que é 560. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 48 é igual a 96, 96 mais 560, então a área total vai ser igual a 656 centímetros quadrados. Pronto, está aqui a área total do prisma. Agora eu vou calcular a área total do cilindro. Então eu tenho aqui B é um cilindro. Está aqui um cilindro. Como que a gente calcula a área total de um cilindro? A área total de um cilindro, aí pela fórmula que nós vimos no início do vídeo, é 2 vezes π vezes o raio. E isso tudo multiplica o raio mais a altura. Está aqui. Então, a área total desse cilindro vai ser igual a 2 vezes π, ele pede para considerar π3, vezes o raio. Qual é o raio do cilindro? 4. E depois multiplica o raio, que é 4, mais a altura do cilindro é a mesma do prisma, que é 20. Então, nós temos que a área total é igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4 é 24, e vezes 4 mais 20, que também é 24. Então, a área total desse cilindro é 24 vezes 24, 576 centímetros quadrados. Pronto, calculamos aí a área total do cilindro. O que ele quer agora? A diferença entre as áreas. Então, a área maior é a área do prisma. Então, é só pegar a área A, embalagem A, menos a embalagem B. Qual é a área da embalagem A? 656 centímetros quadrados, menos a área da embalagem B, que é 576 centímetros quadrados. Isso daqui vai dar 80 centímetros quadrados. Como ele fala que o centímetro quadrado é igual a 10 centavos, é só pegar 80 vezes 10 centavos, que é igual a R$8. Pronto, esse daí é o custo da diferença entre as duas embalagens. Tranquilo, pessoal? Se gostaram do vídeo, inscreva no canal e não se esqueça, no próximo vídeo nós vamos ver aí volume do cilindro. Até a próxima!